There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's just Woo! Love, love, love. Hey. Love, love. So am I wrong? Am I wrong for thinking that we could be something for real? Oh yeah, 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 yeah. Oh, now am I wrong? Am I wrong for trying to reach the things that I can't see? Oh yeah, 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 yeah. But that's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. Olá, como é bom estar com vocês aqui no meu, no seu, no nosso programa Qualidade de Vida, comigo, Cristiane Fernandes. E mais uma vez, gostaria de estar pedindo licença para poder estar entrando nas casas de vocês. Hoje não podia ser diferente, né? Nós queremos dar uma excelente sexta-feira, um excelente início de final de semana. Estamos muito felizes. Nós havíamos tratado no ano passado que voltaríamos aqui com o nosso amigo querido para falar de um tema tão polêmico, um tema que assola a nós pais, né, a nós avós, eu acho que uma sociedade do modo geral, esse mal que assola a nossa sociedade, que são as drogas, né, porque só existe hoje o traficante porque existe quem consome. Né, uma vez que não tem quem consumir, eles vão vender para quem? E hoje conosco, nosso querido pastor, amigo Fabrício Valadares, né, esse homem de Deus, essa pessoa iluminada, que ele ilumina quando ele chega ao estúdio, quando ele chega ao programa, quando qualquer pessoa está com ele, se sente sim mais energizada, né, com a alma limpa para poder estar tratando sobre esses assuntos. E ele hoje vai estar abordando com a gente esse tema. Bem-vindo, pastor Fabrício. Eu agradeço o convite. Como disse da primeira vez que vim, eu me coloquei à disposição para falar com os ouvintes, os telespectadores do seu programa, de qualquer assunto, de qualquer tema que seja relevante. Você escolheu um muito relevante. Vivemos realmente hoje uma epidemia, as famílias não sabem lidar, as ferramentas de tratamento são frágeis, fracas, e é necessário que haja uma unidade, uma unicidade de todas as forças para vencer hoje. Eu posso falar assim, sem sombra de dúvida, o maior inimigo da sociedade, que é a droga. Então, é um programa que vai dar o que falar. Tem muito assunto pela frente aí. Isso, e aproveitando o gancho, pastor Fabrício, participe conosco através do nosso WhatsApp, 9989-90-145, através da nossa fanpage, Programa Qualidade de Vida com Cristiane Fernandes, e através do nosso telefone fixo, 2648-9008. Não deixe de participar, tirar suas dúvidas. E, pastor Fabrício, você já tocou no tema, né? Nós, pais, não sabemos como lidar com a questão da droga dentro de casa, com a questão da droga próxima. Às vezes, fechamos os olhos, né? Não queremos ver. E gostaríamos que você abordasse um pouco isso. Não vamos nem você vai muito além da questão religiosa, né? Nós falamos outra vez da sua formação, ela é muito engrandecedora. Enquanto homem mesmo, ser da sociedade estudioso do assunto. A droga hoje, nós temos uma luta hoje na sociedade contra drogas lícitas e ilícitas, né? As drogas que são lícitas, elas são tão destrutivas quanto as ilícitas. Nós temos, por exemplo, hoje, uma luta da sociedade contra o alcoolismo, né? O alcoolismo é uma realidade hoje, é uma cultura contra a cultura. Hoje existe a cultura do álcool na nossa sociedade. Por exemplo, por que o álcool e o cigarro, que são drogas lícitas, não são combatidas com veemência? Vamos dizer assim, erradicadas com veemência. Porque 30% da mídia brasileira é sustentada por essas grandes empresas. Então, a mídia brasileira hoje não tem condições de arrancar 30% de sua capacidade de arrecadar.
as cervejarias, as empresas de cigarro, elas mantêm as mídias, mas elas são drogas que destroem quanto as ilícitas. Se você for conversar hoje com um maconheiro, com um viciado, um cracudo, alguém que está viciado numa droga ilícita, você pode ter liberdade de perguntar a ele, como que você começa a usar essas drogas? Sempre começa um copinho de cerveja. Segundo, terceiro, quarto, e daqui a pouco entra a droga. Então, ela é a porta de entrada para as drogas ilícitas. Então, é uma guerra que a família não sabe lutar, ela não sabe lutar. Quando você pega alguém viciado, nós vamos chegar, eu vou deixar você fazer as perguntas para que você conduza seu programa. Mas nós vamos chegar a níveis... Pode ficar à vontade, pastor, pode estar... Então, podemos desenvolver? A gente vai estar enriquecendo exatamente as famílias, essas pessoas que hoje passam por essas dúvidas. Então, eu vou contar um caso aqui, bem conhecido aqui na cidade de Cabo Frio, que é um caso de um jovem que hoje é um empresário, muito conhecido, filho do Elevi, que é dono de lojas na cidade, o Crifson. Eu vou contar esse caso. Por que eu estou usando o nome dele? Porque isso é público, já foi à TV, ele assume isso, é uma história de um vencedor. Ele foi usuário de drogas durante 15 anos e ele teve à beira da morte algumas vezes por causa das drogas. Ele começou a usar drogas aos 14 anos de idade por causa de um colega que influenciava ele num período da ausência paterna. O pai trabalhando muito, e a ausência paterna fez com que um amigo dominasse esse espaço que foi deixado pelo pai. Então, obviamente, esse amigo influenciava demais o Crifson, ofereceu pela primeira vez a maconha. E com 14 anos experimentou, ele disse ainda que a primeira vez foi horrível, foi muito ruim, ele tossiu, fez mal, mas ele ainda fez a segunda vez foi um pouco melhor. E depois a terceira, e se tornou, durante 15 anos, completamente um escravo de todas as drogas que você puder imaginar. Então, as famílias que estão nos ouvindo agora, a primeira coisa que precisa ser atentada é essa, uma ausência paterna, uma ausência de uma educação esclarecedora, de uma presença de autoridade, porque, pai, qual é a função de um pai? Porque nós estamos falando, Cristiane, para milhares de pessoas, e nós temos nas nossas famílias hoje, muitas famílias sem a presença paterna, criada por um padrasto, criada por um tio. A família está muito fracionada nos dias de hoje. Mas as famílias mudaram muito. Qual é a função de um pai para ser pai? Porque tem gente que é pai biológico só. Ele é um pai biológico, ele está lá dentro daquela casa, mas ele não representa um pai. Para que seja um pai, precisa de 3 funções. A primeira, o pai, ele é provedor. Então, todo pai precisa prover. Claro que dentro da condição dele. O pai, ele não pode prover além do que ele pode. Então, se o pai ganha R$1.000, ele vai prover dentro dos R$1.000. Ganha 10 mil, mas ele vai prover. É a função de um pai. A segunda função do pai, ele é o provedor. A segunda função é o pai que dá direção aos seus filhos. É o pai que diz aos filhos o caminho, é que mostra aos filhos o caminho. Quando o pai ele falha nessa função, outras pessoas começam a direcionar o caminho dos filhos. Então, mas é função do pai. Somos nós que treinamos, nós que educamos, nós que formamos e damos direção aos nossos filhos. A direção da vida é essa. E a terceira função de um pai é dar limites. Então, todo pai, ele tem, por autoridade, ele tem o direito de dizer ao filho, até aqui. Pare, chegue tal hora, porque o filho que não tem limites, ele vai se tornar um indisciplinado. E na vida que nós temos hoje, a falta de disciplina é crucial. Nós não conseguimos ter firmeza na carreira, não conseguiremos ter firmeza nos propósitos, firmeza nos horários, nada, por falta de disciplina. Isso é uma falha. Então, quando há falha nessas 3 áreas da paterna, os filhos começam a ficar vulneráveis. Eu tenho meus filhos, moram comigo, estão todos eles lá. Eu não posso, por exemplo, os meus filhos precisam ter atividades. Todos os filhos precisam ter atividade. Que atividades são essas? Os filhos precisam ter cumprimento com escola, é obrigação deles, eles precisam cumprir a escola, eles precisam aprender que aquilo é uma responsabilidade. A segunda coisa que os filhos precisam entender, a família
é uma equipe. Todo filho precisa entender isso. Vamos supor que a minha família tenha 6 pessoas. Todos precisam trabalhar por um bem comum. Todos precisam trabalhar. Isso significa que não é nada desonroso, ao contrário de que alguns pensam, de que um filho possa assumir papéis dentro de um lar. Vamos dar um exemplo aqui. O filho é responsável pelo quarto dele. É responsabilidade dele. Sim, e foi numa questão importante. O filho homem não pode lavar a louça, não pode cozinhar, não existe. E por causa disso nós premiamos a indelinquência. Sim. Quem premia a indelinquência são os pais. Então, se você coloca a responsabilidade, o menino tem 6 anos, tem 7 anos, já aprendeu a ter responsabilidade, você está tirando do seu filho a vulnerabilidade para ele ser atingido por um traficante. Então, o filho tem que ter papel dentro do lar, tem que ter função dentro do lar. Aí chega no final do ano, o filho não estuda, o filho não cumpre com o seu dever, o filho é mal criado, o filho é desobediente, acorda a qualquer hora, dorme qualquer hora. Aí a gente chega no final do ano, que é a época de dar presente, a gente dá PlayStation, a gente dá Xbox, te dá tênis da Nike. Parcela. Nós premiamos a indelinquência. Nós estamos dizendo para os nossos filhos, você foi um indelinquente e eu estou gostando disso. Eu aprovei, né? Eu te premiei. Eu aprovei sua indelinquência, você foi um mau filho. Então, e quando nós utilizamos dessa ferramenta, de ser pai de forma autoritária, a gente destrói também. Então, é um equilíbrio. Ele está só ouvindo, né, também, aproveitando. Né? Isso aí, não quero, até nos espectadores, meu filho de 12 anos está nos estudos, eu falando para ele, presta atenção, ouve bem. Isso vai ser bom para eles, né? Sim. Hoje é bom para eles, e a gente acaba tendo essa dificuldade. Então, para a gente encerrar essa parte aqui, para você passar para uma outra pergunta, a partir do momento que você fecha essa porta, a gente precisa valorizar. Uma outra coisa importante, um pai, ele tem 3 filhos. Ele tem uma moça, ele tem um moço, ele tem 2 moços e uma mocinha. O pai precisa entender que esses 3 filhos são 3 indivíduos. Ou seja, pode até fazer um passeio com família, é ótimo. Vamos supor, vamos dar uma saída sábado, a família, vamos no cinema, todo mundo junto, é bom. Mas o pai também precisa entender que, como indivíduos, ele precisa de ter um dia com a filha. Um dia só com o filho mais velho, um dia só com o filho mais novo, só ele, para poder criar vínculo, não deixar espaço. Nós perdemos para os traficantes exatamente por causa disso. Você vai nessas comunidades aí, esses meninos não sentem nenhum tipo de alegria de estar em família. Ou um pai alcoólatra, ou um pai ausente, ou então aquele pai que trabalha, chega em casa, dorme, é um ser humano mudo. É uma presença que não é abençoadora. Então, os filhos vão procurar. Na Bíblia Sagrada, conta a história de um homem chamado Jefté, que ele era filho de um homem que teve uma relação sexual com uma prostituta, e nasceu ele. Quando ele cresceu junto com os irmãos descobriram que ele era bastardo, naquela lei. Então, com 15 a 18 anos, os irmãos expulsaram ele de casa. O que acontece com quem não se sente acolhido? Todo ser humano não consegue viver sem vida social. Todo ser humano. Quando você encontra aqueles guetos, gueto de funkeiro, gueto de roqueiros, gueto de góticos, guetos, o que são guetos? Pessoas que se agrupam e vivem juntas, porque essas pessoas estão procurando círculo social, estão procurando uma família. Ali tem um líder, ali tem uma pessoa que incentiva, ali tem o que não tem na família. Então, o que aconteceu com Jefté? Jefté, por ter sido desprezado pela família, ele se juntou aos meliantes de Israel, aos bandidos de Israel. E ele se tornou um deles, um líder deles. Então, assim, nós estamos perdendo a guerra. As famílias não estão sabendo cumprir o seu papel. E os traficantes, eles estão seduzindo os nossos filhos. Seduzindo. Eles estão dando aos nossos filhos o que eu não estou dando, o que a mãe não está dando. Tudo é muito fácil, né? Nós vimos conversando ontem no carro, e exatamente isso. Mas será que não é falta de oportunidade? Eu não vejo dessa forma, pastor, eu não sei se eu entendi. Não é falta de oportunidade, é a facilidade que é muito grande. E cada vez mais, você falou a questão do trabalho, a gente está vendo que os jovens de família de classe média alta, exatamente por essa ausência dos pais, às vezes a gente se preocupa tanto em enriquecer e ganhar dinheiro, que está deixando essa questão dos filhos de lado, e você acha assim, não, mas eu estou trabalhando para dar uma vida melhor, mas de repente não é a vida que ele precisa,
não é a vida que ele quer Exatamente. naquele momento. Exatamente. Né? E a gente falha enquanto pai. Eu até costumo falar que quando o filho vem, ele devia sair com o manual da barriga. Né? Exatamente. Porque a gente não sabe o para mais e o para menos. Né? Eu sou mãe de 2 meninos, um já com 18, graças a Deus, né? Muito centrado. Eu costumo falar que ele é muito preocupado, que ele tem medo do que pode acontecer. Então, ele sempre se atém às coisas. Né? E você tocou no vício do álcool, uma coisa que me deixa hoje muito feliz. Ele tinha muito vontade de fazer 18 anos para se habilitar, para poder dirigir. E com a habilitação dele chegou em dezembro. Ele, durante o mês de janeiro, ele pegando os nossos carros, naquela coisa de pedir o carro do pai e da mãe, nos surpreendeu muito. Nós ficamos muito apreensivos, mas tinha essa necessidade de você dar esse caminho para o filho, né, a confiança para com ele. E ele, no meio dos amigos, das mães dos amigos, hoje falaram: poxa, é impressionante, ele sai com os amigos e ele não bebe. O medo da consequência dele, de repente, é tão grande, eu não sei se a gente acertou, né, na educação, no guia que nós vemos, ele não bebe. Que bom. Eu nunca tive um problema com ele quanto a essa questão da bebida e essa questão dele querer tanto guiar, né, hoje afastou ele totalmente. Que bom. Das bebidas, né? Então, acho que já é um passo para não estar. E a gente, como pai, como eu falei, pastor, a gente colocou a questão da ausência. E eu gostaria também de estar sabendo, vou até fazer a pergunta, mas vou continuar falando, participe conosco, nosso WhatsApp, 9989-90-145, nosso telefone fixo, 2648-9008, através da nossa fanpage, Programa Qualidade de Vida com Cristiane Fernandes. Eu vou fazer uma pergunta ao pastor: como nós podemos observar que esse filho, exatamente para a gente estar ausente, mas em algum momento, a gente perceber que o filho está fazendo alguma coisa? O meu, uma vez, foi eu estou pegando, tá, gente? Eu gosto muito de trabalhar com vocês com exemplos que eu vivi. Fui pegar a aniversário de 15 anos em Búzios. Me assustou que quando eu fui chegando com o carro, eu fui vendo jovens muito bêbados, muito alcoolizados. Daqui a pouco tinha uma menina, né? A menina estava assim no chão, a menina vomitava de bebida. Eu lembro que ele entrou no carro, a primeira coisa que eu fiz foi apertar o rosto dele e cheirar a boca. Né? Trabalho de mãe mesmo. Trabalho de mãe. E passeia durante a noite, aquela coisa dele sair, chegar, quando ele chegar, pegar a boca e vem cá, cheirar. De mãe mesmo. Cheirar e pedir para que o pai fosse no quarto. Olha lá, você também, de repente você, né? Porque, como você colocou, um homem vivencia mais essas coisas do mundo até do que a mulher, né? Claro, esses casos e casos. Mas mais do que a mulher. E eu falava assim, pai, mas vê lá mesmo, vê se não tem nada. E graças a Deus nunca pegamos, e hoje até falei que fez 18, vai fazer 19, passou da fase da preocupação, mas tem o de 12, que a gente está indo na mesma linha de observação, pastor. Então, como a gente sabe que a criança muda os interesses, né, ela muda o direcionamento, você muda o comportamento dentro de casa. O comportamento muda, sim. Mas, como você trabalha diretamente, né, com esses casos, e quero mais uma vez parabenizá-lo por esse trabalho à frente, quero falar daquela quinta-feira, quero estar aqui em campanha também, né, pedindo ajuda para que as pessoas também sensibilizem, que de repente não possa ser só uma quinta, que a gente consiga, né, estar atendendo a mais dias, mas nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos com o pastor Fabrício, não saia daí. So am I wrong? Am I wrong for thinking that we could be something for real? Oh yeah. Oh, now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? Oh yeah. But that's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your soup. Love. Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso.
Fábio Cabeleireiro, com mais de 20 anos no ramo em Cabo Frio. Cortes tradicionais ou com estilo moderno. Alongamentos, progressivas, botox, relaxamento e tratamentos capilares. Aceitamos todos os cartões. Fábio Cabeleireiro, com manicure e pedicure. Fábio Cabeleireiro, Expedicionário da Pátria 654 São Cristóvão. Telefone 26440288. Fábio Cabeleireiro. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's you. Love, love, love. So am I wrong? Am I wrong for thinking that we could be something for real? Oh yeah, 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 yeah. Oh, now am I wrong? Am I wrong for trying to reach the things that I can't see? Oh yeah, 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 yeah. But that's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. Obrigada por ter continuado aí conosco. E já quero voltar correndo, eu também quero, né, aumentar, quero conhecer, saber mais sobre isso. Fabrício, né? Eu gostaria de estar sabendo, porque o jovem, a gente sabe, tem uns pontos que fala assim, tem uns sinais, bota uns 3, 4 pontos. Mudar os interesses, aquele jovem que adorava praticar esporte, de repente fica um menino prostrado, não quer mais aquilo. Muda o rendimento escolar. Tem uns que se tornam mais agressivos, outros se tornam totalmente apáticos dentro de casa. Tem uma série de sinais que nós temos que observar, mas eu gostaria de estar falando mesmo com você, você explicasse esses sinais que nós pais possamos estar identificando, que eu acho que, como eu, tem muitos pais, muitas mães hoje que estão dentro de casa e têm essas dúvidas, podem estar até vivenciando isso. A gente sabe que é um tema muito polêmico, é um tema muito sensível, mas fique à vontade para participar conosco, se não quiser dar o nome, né? Só tá fazendo pergunta, nós estamos aqui para tirar todas as suas dúvidas. Cristiane, todo jovem, em algum período da vida dele, ele vai passar por um período de revolta. Todo jovem. Qualquer idade de todo jovem, de 13 a 17, ele vai passar por esse período. É um período em que ele está tendo evoluções hormonais, paixões, ele está sentindo sentimento de rejeições, ele passa por questões sociais na escola. Então, todo jovem, por si só, ele já vai passar por transformações de temperamento. Então, o que a mãe precisa ver? A mãe precisa acompanhar essas mudanças de perto, a mãe e o pai, acompanhar de perto. Quando o jovem começa a usar a maconha, que é normalmente a primeira droga a ser usada, a maconha, eles usam para a questão de coragem. Sempre essa a questão, porque após usar a maconha, ele se torna mais corajoso, ele se torna mais altruísta, mais intrépido. Ele começa a usar da maconha como se fosse um aumentar de nível. Então, passa a ser o vício por causa disso. E depois a maconha fica fraca. Aí da maconha vem a cocaína, até que um dia chega o crack. Mas essas mudanças na vida dele, toda mãe, todo pai tem por direito, não é invadir a vida do filho, não é invadir, isso é segurança. Ela tem por direito, isso é para salvar a filha, saber com quem ele está andando. E tem muita mãe que acaba deixando o filho muito sem essa fiscalização. A fiscalização traz segurança, traz prudência. Então, tem muito filho que não é fiscalizado, o filho precisa ser fiscalizado. Sim. A mãe precisa ver mochila de filho. Hoje fala-se em privacidade, que não pode mexer. Não, pode, E as pessoas interpretam errado. Privacidade é não abrir uma mochila, né, daquele famoso sacode que pai e mãe dá. Eu acho que isso é necessário, sacudir a mochila, as coisinhas dele. Uma mãe pode salvar um filho, de um submundo que não tem volta. Então, mãe tem que fiscalizar, mãe tem que saber com quem que o filho está andando. Tem uma namoradinha aí, tem que saber que namoradinha é essa, porque essa menina pode ser usuária. E, obviamente, ela vai apresentar droga para ele. E como a companhia influencia, né? Tanto dos amigos como de uma namorada ou de um namorado, como influencia? Até hoje é raro o caso do cara falar assim, sair de casa e o garoto pensar assim, não, eu quero usar droga, eu quero saber. É raro.
É sempre alguém... Nós temos casos, por exemplo, de jovens bem integrados, jovens de família, que se reuniam com um grupo e esse grupo todo mundo fumava maconha. Aí um dia eles falaram assim, pô, não trouxe a sua não? Porque ele estava tão influenciado que ele dizia que ele era maconheiro e ele não era. Aí teve um dia numa roda que os meninos fumando maconha, aí chegou para ele, não trouxe a sua não? Aí ele esqueci, então toma a minha. Ele usou pela primeira vez, só por não ter coragem de dizer que não era maconheiro. E ele começou a usar e veio o submundo. A influência, a cabeça fracas, os caras que não têm noção da responsabilidade. Quando coloca um primeiro cigarro na boca, quando coloca a cerveja, vinho, álcool, vodka, quando coloca a cocaína, todo ser humano precisa saber aonde aquilo pode levar. Todo ser humano precisa saber. E essa questão, pastor, foi engraçado bem colocado, deles quererem se colocar e estar em sociedade, né? Porque senão, eu falava muito isso, seja o careta. Seja o careta, porque o careta, você é careta, você não usa, e você não consegue se socializar, você não consegue conviver com outras pessoas, eles cobram, existe uma cobrança da sociedade. Assim como a bebida alcoólica, o que me impressiona muito hoje, foi o que você falou, como o poder da mídia é grande. Né, outro dia, exatamente conversando em casa, mãe, porque essa onda de Skol, né, Antártica, não passou. Até as cervejas, né, eles querem umas marcas melhores. As campanhas, o apelo das músicas hoje fala sobre vodka, em nome de vodkas caras, e o jovem quer ter acesso àquela vodka cara, que aquela é a melhor. Né? Esses apelos também, acho que geram uma influência. Você falou, começou álcool, cigarro, já é um pulo. É um pulo. Ou os jovens, às vezes, que estão hoje dentro da escola, assusta a gente, mas dentro da escola, aprendendo a fazer uso de drogas, e na escola é pior, porque na escola eles já estão indo para cocaína, porque a maconha tem cheiro. O que acontece, tem gente que acha que é por causa da minha confissão, né, religiosa, tem gente que acha que é uma pregação careta, que é uma questão de, porque ele é pastor, assim, poxa, quem conviver comigo vai saber o quanto eu sou um pensador, o quanto eu me desagrego, o quanto eu arrebento correntes religiosas para aprender a viver em sociedade. Eu não sou um retrógrado, mas é óbvio que qualquer pessoa de bem hoje, qualquer pessoa do mínimo de decência hoje, está completamente atônita e assustada com o que a cultura brasileira virou. As letras das músicas, as roupas, a cultura social, a cultura do álcool, a cultura da depravação. É óbvio que qualquer pessoa de bem, estando dentro de uma igreja católica ou fora, dentro de uma igreja evangélica ou fora, dentro de um kardecismo ou fora, em qualquer religião ou fora, qualquer pessoa de bem hoje está assustado com o baixo nível que a sociedade brasileira vive hoje, de corrupção de todos os aspectos, corrupção moral, social, espiritual. Então, a gente precisa sim, quem vai resgatar isso, Cristiane, e quem resgata isso são as famílias, é a família que vai resgatar isso, e é educando. A forma é educação, através de educação disciplinar de escola, educação de família, porque a gente hoje está invadido de crianças e jovens indelinquentes, invadindo escolas e ruas, que não respeitam a autoridade. Dizem que são os libertinos, são os revoltados, os rebeldes, que não respeitam a autoridade de um professor. Não respeita. Mas eu sempre digo isso, quem não respeita a autoridade de um pai, vai respeitar a autoridade do professor, de um guarda, de um policial. Essa falha, exatamente, ela vem de trás, porque exatamente nas escolas, você falou a questão da música. Eu esses dias estava exatamente comentando, eu faço 40 anos agora, creio que o pastor também está na mesma faixa etária, falou para a galera dos 40 aos 50, verdade, né, que a gente fala agora dos 50. Até mesmo o funk, era outro funk. Claro, funk da década de 90 dava gosto de ouvir. Que isso, falava de outra coisa, falava da comunidade. Contra a violência. Contra a violência, de uma realidade que vivia-se na comunidade, mas que conseguia unir todos os povos. E hoje não. Baixaria. Hoje não, hoje é negócio quadradinho, a questão da exposição, do erotismo. É pornografia mesmo. É pornografia pura. Hoje você tem o tal dos proibidões, que eles chamam, onde o jovem faz vídeos utilizando drogas, bebendo. Exatamente. Né? É uma decadência moral, né? É uma decadência moral.
E né, não é só essas músicas de carnaval, as marchinhas de carnaval antigamente, tão inocentes, com essas músicas de carnaval hoje, apelo à imoralidade o tempo inteiro. Então vivemos uma decadência, essa é a verdade. Aí nós estamos perdendo uma guerra contra as drogas, mas é perdendo de goleada. É Alemanha e Brasil, 7-0, 7-1, é goleada. Por que eu vou te dizer que é goleada? Primeiro lugar, porque nós perdemos. Porque nós não conseguimos evitar que drogas entrem no país. As nossas fronteiras não são fechadas, primeiro lugar. Segundo lugar, nós perdemos uma guerra para o poder paralelo. O poder paralelo, que é o poder do tráfico, ele influencia 100 vezes mais a sociedade onde ele é instaurado do que a sociedade de bem. Eu vou te contar uma coisa aqui, que aconteceu numa comunidade aqui de Cabo Frio. Tá? Nós temos projetos sociais dentro das comunidades, com crianças. E a gente faz a nossa parte, a gente faz aquele trabalho da andorinha para apagar o incêndio. Algumas crianças a gente tenta tirar das garras da influência. Me assustou esse ano que uma das favelas, das comunidades de Cabo Frio, o tráfico de drogas, eles colocaram um telão enorme no Natal, eles colocaram várias mesas e várias cadeiras, eles fizeram um Natal para a comunidade toda, a comunidade inteira foi para a festa, e eles doaram 1000 bicicletas para as crianças, 1000 bicicletas, comida de graça, festa. Aí depois, de uma certa hora, os traficantes apareceram no telão, e no telão eles fizeram um discurso que inflamou a sociedade, tipo que nós somos amigos de vocês, quem é que socorre vocês, quem que protege vocês, quem que ajuda vocês quando vocês precisam, e a sociedade aplaudindo. Então, quando você vê uma coisa daquela, aquilo te leva a um sentimento de impotência, que você está vendo que a sociedade está do lado do poder paralelo, a sociedade não está do lado da polícia, a sociedade que está dentro dessas comunidades, elas não estão do lado do governo, elas estão do lado do poder paralelo, porque quando acaba o gás, elas vão lá na boca de fumo e eles dão o gás para a mãe. Aí esse garoto, ele vê um traficante, ele vê um herói. Ele vê um herói. Nós fizemos nós temos esse projeto social, nós fizemos uma pequena entrevista com as crianças assim que nós chegamos. A maioria dos garotinhos falaram mesmo, eles falaram, eu quero ser traficante quando eu crescer, eu quero ser fulano de tal quando eu crescer. As meninas falaram, eu quero ser dançarina de funk. As meninas com 10 anos com a popinha do bumbum aparecendo. Então, a gente ficou vendo aquela situação degradante da sociedade, E a gente foi trabalhando a mentalidade para arrancar aquilo dele, é o poder da influência. As famílias estão perdendo. Então, nós temos filhos de rico que são viciados, nós temos filhos de pobres que são viciados, nós temos filhos de policiais militares que são viciados, nós temos filhos de delegados que são viciados, nós temos filhos de juízes que são viciados. O tráfico, ele tem seu braço em todos os lugares da sociedade, em todos os lugares. Então, é uma guerra que nós estamos perdendo. Às vezes tem gente que está me ouvindo agora, ouvindo você, e está vivendo isso dentro de casa. Um filho, uma filha. Sim, é o que eu estou falando. E eu acho que para um pai e para uma mãe é um desespero de não encontrar um caminho, ou não saber como agir, ou age errado, fala assim, não, vou compensar. Ele vai largar que eu vou compensar. E começa a dar os presentes, Nós tivemos casos na cidade, né, do jovem está envolvido, tá, daqui a pouco a família está, não, dá um carro. Não vou dar um carro. E ela que ele vai se distrair com o carro, daqui a pouco nada. O garoto já deu o carro, já dentro da comunidade, perdeu o carro para o tráfico. E eu acho que... Eu vou tocar num ponto, mas acho que está faltando um pouco de Deus nas famílias, não é, pastor? Eu tenho essa impressão de que hoje falta um pouco de Deus, um pouco de amor, assim, dentro dos lares. Não sei se é a sua impressão, mas eu quero estar aqui. Alcira está mandando um abraço para você. Alcira, muito obrigada. E ela veio exatamente fazendo essa pergunta. Cristiane, será que não falta Deus nas famílias? Faça também como a Alcira, participe conosco pelo 9989-90-145 ou pelo nosso telefone 2648-9008. Nós estamos aguardando suas perguntas. Exatamente, Cristiane. Quem afastou Deus das pessoas foi a própria religião. A própria religião tornou Deus algo que os socialistas chamam de ópio do povo, tornou Deus uma figura irreal. A religião falhou ao apresentar o Criador. Por que ela falhou? Porque quem apresenta o Criador a um outro é o próprio homem.
né? Ele não deu essa missão a anjos. Ele não deu essa missão a nenhum extraterrestre. Ele deu essa missão aos próprios homens. Quando Deus criou o homem, a gente agora vai para a Bíblia Sagrada. Quando Deus criou o homem, o primeiro homem que a Bíblia, a narrativa bíblica fala que é Adão, Deus disse para o homem assim. Ele criou tudo. Tudo foi criação de Deus. Tem gente que tem dificuldade de crer, né? Por exemplo, tem gente que acredita que Deus não exista e que toda essa beleza, essa harmonia, essa natureza perfeita é fruto de uma explosão. Tem gente que acredita nisso. Então, é uma eterna briga. Tem gente que acredita que um prédio, um lindo prédio, teve um arquiteto que desenhou, teve um engenheiro que matematicou, que planejou, e teve pedreiros que colocaram suas mãos, ladrilheiros que tiveram arquitetos que harmoniou o prédio. Mas tem gente que não acredita que existe uma mente por trás que tenha arquitetado toda essa natureza. Mas não acredita que se chegar para ele e falar assim, esse prédio veio do nada. Esse prédio aqui foi uma montanha que caiu ali, ela caiu um monte de prédio e fez esse prédio perfeito aí. Então tem gente que acredita nisso, que não exista um Criador. Eu, assim, com todo respeito, eu respeito muito os ateus, mas para mim é nível de ignorância. É impossível hoje acreditar que um mundo não tenha sido criado. O Criador, quando criou o primeiro homem, ele fez toda a criação, ele virou para o primeiro homem e ele disse assim a Adão, politiqueis. Foi essa palavra que Deus usou para falar com Adão. O que significa politiqueis? Administre para o plural. Ou seja, qual era a função do homem? Administrar toda a criação para que todos se sentissem beneficiados. Essa era a função, é a função do homem. A função do homem é administrar aquilo que Deus criou, de forma com que todos se sintam privilegiados. Tudo que Deus fez é bom, e Ele fez para o homem. Então você pode observar que tudo que destrói o homem não veio de Deus. Tudo que destrói o homem é obra do próprio homem, é invenção do próprio homem. Inclusive muita religião, invenção do próprio homem. Mas isso seria um tema para um dia eu voltar aqui. Vai voltar, acho que mais alguns programas. A gente pode voltar aqui. A gente tem que voltar novamente a falar a questão da religião. A gente pode falar sobre isso de uma forma clara, explícita. Quando a gente fala sobre Deus nas famílias, a presença de Deus é a ausência do mal. A presença de Deus é a ausência do medo. A presença de Deus é a ausência da morte. Então, não é questão de religião. Como eu estava dizendo aqui, as pessoas hoje criaram aversão a Deus por causa da religião, porque nós apresentamos Deus de forma errada. Quando uma criança comete um erro, a mamãe, porque ela já aprendeu isso com a mãe dela, ela vai na mãozinha do menininho e faz assim, ó, não faça isso, papai do céu vai te castigar. Que Deus é esse que nós apresentamos? Um Deus que vai bater, um Deus que vai punir. A criança cresce, eu não quero esse Deus na minha vida. Não, a gente vê Deus assim, medo. Não. E a gente diz assim, olha, você precisa de Deus, porque senão você vai para o inferno. Então, a forma que a gente apresenta a Deus, as pessoas estão vivendo sem Deus. E a humanidade precisa desesperadamente de Deus. É o Criador. Ele é o Criador. Uma vez morreu uma criancinha síria que estava atravessando o deserto, aquele mar, para poder fugir, para arrumar um lugar. Aquela criança morreu. Aí deu uma crise no mundo todo, por causa daquela cena, aquela imagem daquela criança. Aí eu tive uma conversa com uma pessoa que eu amo muito, porque eu convivo com ateus, eu amo ateus. Eu tenho amigos aqui na cidade que são ateus, que eu falo assim, cara, eu queria ter metade do seu caráter. Então, eu tenho um amigo ateu aqui da cidade, que é o cara que fala assim, você é o cara mais leal que eu conheço na minha vida, porque é caráter mesmo, jeito de caráter. Então, eu tenho um amigo ateus, eu tenho um amigo católicos, eu tenho amigos espíritas, eu tenho amigo de todo jeito, amigo, a gente se relaciona, a gente se ama. A religião não divide, não pode dividir ninguém, isso é um erro. Então, houve uma crise, porque a pergunta sempre é, aonde está Deus? Por que Deus deixa? Por que Deus não faz nada? Porque Deus, aí a gente responde essa questão com muita facilidade. Gente, exatamente a ausência de Deus é que faz isso. Se Deus ele está presente, essas distorções morais, essas mortes trágicas, essas absurdas questões sociológicas não existiam na nossa sociedade.
Homens que conheçam a Deus de verdade não são maus na essência. Então, aí ele perguntou, onde está Deus? Aí eu falei, boa pergunta, você devia fazer a pergunta para esses homens que deixaram ele ir embora. Deus foi embora, porque Deus, ele é o dono, ele é o Senhor. Imagine, Cristiane, um jovem, você foi criada, você cria seus filhos, você cria com amor, você dá tudo para os seus filhos, de repente eles fazem 18 anos, eles viram para você e seu esposo e falam assim, ó, a partir de agora, eu não quero mais viver contigo. Aí você olha, peraí, mas eu te dei tudo, eu te dei vida, eu te dei casa, comida, e você agora diz que não quer viver comigo, igual o filho pródigo, na Bíblia não tem um filho pródigo, eu quero viver minha vida. E o que você vai fazer? Você vai amarrar o cara dentro de casa? Então é isso que a humanidade faz com Deus, depois pergunta onde está Deus. Se você pegar a Bíblia Sagrada e você lê a Bíblia de uma forma profética, porque a Bíblia pode ser um livro histórico, a Bíblia pode ser um livro geográfico, um livro espiritual, um livro poético. Se você ler um livro espiritual, a Bíblia vai mostrar que a humanidade tem data para começar, tem data para acabar. Então é uma cronologia, a humanidade está indo numa cronologia. Aí quando você vê guerra, quando você vê falta de amor, se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus está sentado no trono. Assim, eu estou falando no sentido figurado, Deus no controle. Aí você olha para a Bíblia, você olha tudo que está acontecendo e fala, caramba, está tudo escrito. Sim. Tudo escrito. Sim, aí as pessoas ficam perguntando, aonde está Deus? Eu falei, Deus está exatamente mostrando para a gente que tudo que Ele falou que nós iríamos fazer, a gente fez. Então por que Ele não evitou? Ele não evitou por causa de nossa própria iniquidade. O próprio homem não deseja andar com Deus. Não deseja. Até então, a questão do livre-arbítrio, hoje as pessoas deturparam. Exatamente. Né? Hoje é uma coisa que deturparam. O livre-arbítrio, a pessoa acha que livre-arbítrio não. Livre-arbítrio é escolher o seu caminho. Agora, acho que livre-arbítrio é oba-oba, é festa, é libertinagem. Tem alguém nos ouvindo em casa? Aí essa pessoa deve estar perguntando assim, poxa, minha família não está bem. O Fabrício lá falou na televisão que a presença de Deus é a ausência do mal. Aí a pessoa está nos vendo agora, que você tem muita audiência. Aí ela pergunta assim, não, eu vou para uma igreja agora e vou dobrar o meu joelho, eu quero Deus na minha casa. Não precisa ir numa igreja. Não precisa ir numa igreja. Quem que disse que você tem que ir para uma igreja? Aí na sua casa mesmo agora, onde você está, tranca teu quarto, dobra seus joelhos e fale com sinceridade e veja se ele existe ou não existe. E se ele não visita a sua casa. Convide ele para voltar. Então, às vezes a gente cria isso, que não, vamos lá, vamos aqui. Não, Deus está a uma oração. Deus está a um coração arrependido. Agora, quem falou isso é exatamente isso, é a ausência de Deus. A ausência de Deus é a presença de todo o mal que existe na terra. A ausência de Deus. Deus não é aquele que nos tira do inferno, porque esse Deus punitivo que nós apresentamos errado. Se você ler a Bíblia, você vai ver que o inferno não foi criado para os homens. O inferno foi criado para um anjo que traiu a Deus, chamado Lúcifer. Foi criado para Lúcifer e para os anjos. E era para ele estar lá sozinho, isolado. É para eles. O homem vai para lá porque quer. O homem vai para lá porque quer. Pensa assim, Deus não tem desejo de jogar homem nenhum lá. Mas o inferno, segundo a Bíblia, é a justiça que tanto a gente anseia. Porque a gente vê tanta maldade, tanta atrocidade. Qual é a justiça da terra? O inferno é a justiça. Verdade. E a misericórdia de Deus é tão grande que às vezes a gente ouve falar isso na religião católica, na evangélica, no próprio espiritismo, que o homem até o momento do seu último suspiro, ele pode se arrepender. O arrependimento é uma porta que não se fecha. Pode estar se entregando a vida dele, você vê a caminho da morte, nas mãos de Deus e se arrepender naquele momento. Olha o tamanho de quão misericordioso é Deus. Muito misericordioso. E nós, seres humanos, somos falhos. E cada vez mais nós nos deixamos influenciar. Foi o que você falou, ao invés de dobrar o joelho para uma oração, agora não dá tempo. Né? Eu tenho que correr para o tempo, mas não deixa de sair. Exatamente. Uma vez eu fui num debate caloroso com um ateu, aí ele virou comigo para mim e falou assim, cara, eu não consigo entender esses amigos imaginários que você inventa, falando que Deus é um amigo imaginário e falando que é uma muleta psicológica, porque você é fraco. Ele falou assim comigo, cara, Deus é um amigo imaginário e você é fraco e você precisa de uma muleta psicológica e você se apega a isso. Aí eu olhei dentro dos olhos dele e falei assim, qual é o homem? Eu olhei dentro dos olhos dele, na face da terra, que não é fraco. Qual é o homem, seja ele de qualquer posição, que não seja dependente? Pelo amor de Deus, todo ser humano é fraco.
Todo homem, ele pode estar vivendo um momento de opulência, achando que ele é independente. Todo homem, ele é fraco. Todo homem. Por que um homem depende de um remédio de tarja preta? Por que um homem depende de uma bebida? Por que um homem depende de uma série de coisas para fugir de si mesmo? Todo homem é fraco. Fugir da realidade. Todo homem é fugir de fraco. si. Por que todo homem é fraco? Porque todo homem faz parte de uma humanidade que ela decidiu viver longe de Deus. E viver longe de Deus vai nos trazendo prejuízos morais durante toda a nossa vida. Essas famílias, quem que não é fruto de uma família desajustada, com problema, falta de um pai, de violência, ou disso ou daquilo outro? Todos os homens são fracos. Então eu olhei para dentro dos olhos dele e falei assim, como você é mais forte que os outros, você está me dizendo que todo mundo que diz que Deus existe é um fraco e você é forte? Exatamente. Todo Seria ser melhor humano é do fraco. que melhor do que todo todos ser nós humano... temos as nossas falhas, as nossas carências, né, as nossas dependências. Pastor Fabrício, já estão aqui, né, me cobrando o horário, mas o programa, como vocês puderam ver, gente, maravilhoso. Eu quero estar lendo aqui a última mensagem, Claro. que nós dissemos algumas, não deu tempo, porque estava muito interessante. A gente vai estar nos próximos programas trazendo isso. Aplausos, aplausos. Parabéns por mais essa vitória, né? Parabéns pelo programa Qualidade de Vida. Parabéns ao pastor Fabrício pelas belas colocações. Não esqueça, eu sou sua fã, estou colecionando suas vitórias. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho. E queria, pegando aqui o pastor Fabrício, né, de surpresa, eu sempre gosto de, nesse último momento do programa, deixar uma mensagem. E hoje eu gostaria que você deixasse essa mensagem para a gente, pastor. Claro, com certeza. Para as pessoas que estão nos assistindo, para essa mãe, né? E mais uma coisa, falar que de repente quer procurar ajuda e não sabe aonde procurar. Exatamente. Eu uma vez, isso deve ter mais ou menos uns 15 anos atrás, eu estava na cidade de Araruama, onde eu fui criado, estava na rodoviária, e eu fui salvo por Deus aos 16 anos de idade. Eu encontrei o Senhor na minha vida e Ele me encontrou, e esse encontro mudou a minha vida. E eu, a partir de então, eu me senti comissionado, chamado por Deus, para levar pessoas para Ele, para apresentar Deus às pessoas, para que as pessoas sejam mudadas, transformadas. Então eu me tornei um apaixonado por vidas, por pessoas, um morador de rua, um pobre, um empresário que está perdido, qualquer pessoa que dependa de Deus, eu me tornei um comissionado. Aí uma vez eu estava na rodoviária, lá na rodoviária de Araruama tem um cafezinho famoso lá no centro da rodoviária. E eu fui tomar um café e tinha um cara muito bem arrumado. Eu olhei para ele estava alinhado da cabeça aos pés, com um terno de linho, um cara bem vestido. E aquilo dentro de mim assim, fala do amor de Deus para ele. Você só fala do amor de Deus para um morador de rua? Fala de um amor de Deus para um pobre, para uma pessoa? Fala para ele. Fala, e eu fiquei naquele vou, não vou, um cara alinhado tomando café. Sentei do lado dele e disse assim, olá, bom dia. Ele, bom dia. Eu poderia dar uma palavra com o senhor, rápido, não vou te atrapalhar. Aí ele virou para mim e falou assim, é sobre o quê? Ele já me freou. Aí eu olhei para ele, eu queria falar de Deus com você. O cara se levantou imediatamente com o cafezinho, parou de tomar o café, bateu nas minhas costas. Ele procura alguém que precisa e foi embora. Aquilo ali me deixou mal, me deixou muito mal. Eu fiquei em crise, eu falei, poxa, por que eu incomodei esse cara? O cara estava tomando café, eu fico com esse negócio aí estou atrapalhando a vida das pessoas, aquilo me incomodou. Passou-se 30 ou 60 dias, eu não sei exatamente, porque faz tempo. A igreja da onde eu era ministro era próxima à rodoviária. E eu estava na igreja, de repente, esse mesmo cara chega, era um dia de tarde. Ele chega, eu queria falar com o pastor da igreja. Aí o cara me levou, quando eu olhei, era ele. Nossa. Ele olhou para mim assim, ele falou assim, eu estou te procurando desde aquele dia. Eu perguntei ali na redondeza sobre você, se um cara assim, assado, até que um taxista falou que você era pastor dessa igreja aqui. Eu quero dizer para você que eu estou mal. E aquele dia eu falei para você que não precisava de Deus, eu fui arrogante com você. E ele começou a chorar na minha frente, eu quero dizer que eu preciso. O que você tinha para falar para mim? Nossa. Aí, aquele momento ali, eu abracei ele, nós choramos nós dois. E eu falei, eu queria dizer que ele te ama muito, cara.
e que ele queria se aproximar de você. E ele no meu ouvido: eu preciso muito, eu preciso de ajuda, a minha vida está mal, eu tenho só dinheiro. Porque tem gente que é tão rico, é tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Verdade. E ele era e ele disse isso para mim: eu sou tão pobre que a única coisa que eu tenho é dinheiro. Eu preciso de Deus, eu preciso de Deus. Esse cara, esse homem, ele se tornou um diácono da igreja. Ele se entregou a Deus, ele se entregou à verdade. Esse cara perdeu o amor que ele tinha desesperado ao dinheiro, que ele pisava nas pessoas. Então eu quero deixar essa palavra aqui no final desse programa. Talvez você esteja nessa mesma circunstância, dizer: eu não preciso. Quem é você para dizer que não precisa de Deus? Aonde você estiver agora, amigo, você dobra seu joelho, você coloque a mão no seu coração e diga para ele: eu preciso desesperadamente, mais do que meu próprio ar que eu respiro. Para terminar, eu conheci um doutor, ele já faleceu, Miles Monroe. Ele era do Bahamas, e Bahamas era uma colônia, e essa era colonizada. Então, tudo que os cidadãos de Bahama, se fosse pegar uma fruta, eles tinham que comer a fruta e dizer: obrigado, rei, porque vocês estão me dando permissão de comer, porque tudo ali não era deles. Eles eram obrigados a agradecer ao rei por tudo que eles comiam, tudo que bebiam, acordavam, porque eles viviam num lugar que não eram deles. E é exatamente isso que deveria estar no coração de todo homem. Nós deveríamos, todos os dias ao acordar e todos os dias ao dormir: obrigado, porque nós comemos do fruto da terra que não nos pertence. Nós respiramos de um ar, porque nós moramos aqui. Nós somos peregrinos aqui. Ficaremos por um tempo. Obrigado, Deus, Senhor, por Senhor nos permitir comer, beber, respirar e ainda estar vivo, porque tudo te pertence. Então, não deixa sair do seu coração a gratidão. Salomão, no livro de Provérbios, ele disse o seguinte: Deus fez o rico e Deus fez o pobre. Deus fez todos os homens. Mas o miserável, ele é fruto da ingratidão. A ingratidão é uma porta de derrota na vida de todo homem. Seja grato, principalmente a Deus, por tudo que Ele fez a você. Deus abençoe. Amém. E assim que Deus continue abençoando nós todos. Eu quero aqui estar agradecendo em nome do programa Qualidade de Vida, pela pessoa da Cristiane Fernandes, dos nossos telespectadores. Muito obrigada, Fabrício, nosso pastor, né, nosso Fabrício amigo mesmo. Fabrício. Irmão. Muito obrigada pela sua presença, pelas belas palavras, e vai estar voltando em outros programas. Quero aqui agradecer, foi que ele, conforme ele falou, primeiramente a Deus, porque sem Ele nada é possível, nada existe, nós não estaríamos aqui. Agradecer ao nosso diretor Fernando Lebe, a toda a equipe de produção da Jovem TV, a equipe de produção do programa Qualidade de Vida, o Wallace Freitas, Rosana Garcia, Ana Carol Vasconcelos, toda a minha equipe da minha diretoria de interação, Emanuel Fernandes Filho, Cristiano Fernandes, e a você, que mais uma vez nos permitiu entrar em sua casa e iniciar esse final de semana. O nosso muito obrigado, fique com Deus. So am I wrong? Am I wrong for thinking that we could be something for real? Oh yeah. Oh, now am I wrong? Am I wrong for trying to reach the things that I can't see? Oh yeah. But that's just how